Hoje temos o nosso amigo, companheiro Luiz Felipe, que vai nos trazer a mensagem, a palestra de hoje com o tema O Despertar da Evolução Espiritual. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade, Luiz, para nos transmitir seu conhecimento. Boa tarde, obrigado pela presença. O tema de hoje a palavra central é o despertar. Porque se nós ainda não despertamos, mais um dia nós iremos despertar. Isso é certo, isso é fato. Então vejam bem, existe uma vez um médico me disse assim, uma consulta que eu fiz, ele disse assim, sabes o que tu entende por acordar e despertar? Eu fiquei confuso. Acordar e despertar? É uma coisa, talvez? O que acontece é o seguinte, muitas vezes, quando tu estás dormindo, quando tu sai para ir ao banheiro, e tu volta, tu continua dormindo sem problema nenhum, tu não despertasse, tu acordasse. O despertar é quando a tua mente, ela ativa e aí tu fica literalmente acordado. Tem dificuldade, inclusive, de voltar a dormir. E é baseado nessas palavras desse médico que eu vou trazer hoje para vocês o que é isso. Mas sob o ponto de vista espiritual. Então vocês olhem só, a espiritualidade ela nos dá a grande oportunidade de reflexões, de análises, né? E até de conclusões, dependendo do nosso estado evolutivo. O que a gente faz com a reflexão? Né? Na reflexão a gente consegue fazer quase como uma leitura interior, né? Até onde eu posso alcançar, através de uma reflexão, aquilo que eu estou buscando. Às vezes eu tenho dificuldade, mas às vezes eu posso ter alguma facilidade. Mas se eu tiver alguma dificuldade, eu vou buscar onde? Eu vou buscar em fontes, como livros, né, filmes. E aquilo vai me dando embasamento e eu vou aceitando ou não, mas vai me conduzindo para aquilo que eu busco. E a análise, na verdade, é mais um aprofundamento daquilo que eu pretendo. A análise a gente faz isso. Né? Então, e aí nisso tudo a gente busca, até nessas reflexões todas, a gente busca entender em que grau que eu estou em termos de evolução, se é que eu quero buscar a minha evolução. Por que eu quero dizer isso? Onde é que eu quero chegar? O estudo hoje, já estava falando em estudo porque eu faço estudo do aprofundamento do termo espírita, né? E a gente se acostuma com a palavra, mas o que é a intenção de hoje aqui? É mostrar para vocês o quanto nós ainda estamos acordados, o quanto nós precisamos despertar. Muitas vezes nós permanecemos acordados, somente acordados, vendo a coisa acontecer, ou aceitando aquilo de uma forma que está se apresentando, por questão de cultura, né, educação, princípios, uma série de questões que nos levam a ficar acomodados. Então a gente fica exatamente acomodado. Essa é a palavra. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês foi exatamente uma reflexão de uma pessoa que eu conheço e disse para mim, Felipe, eu estou tanto tempo na espiritualidade e nos estudos que a gente estava participando, que nós estamos participando, ele disse para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? E isso me despertou o interesse de fazer exatamente essa palestra. Então, o que é essa imagem aqui que vocês estão vendo? É um rompimento. Tá? Eu quero romper esse estado de acordado, mas sonolento. Nós precisamos romper isso. E aí, como é que a gente vai fazer isso?
dar exemplos. Aqui vai ser só exemplo para a gente depois refletir. Quando eu vou falar de Abraão, não, na Bíblia, né? Ainda não é aqui, não. Quando eu vou falar de Abraão, o que vem à nossa mente? Na Bíblia, eu aprendi lá no catecismo, minha avó era muito católica, né? E às vezes quando eu vou à missa, tá? Ou em outros lugares qualquer, outras religiões, tá? Que Abraão saiu caminhando com um grupo de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas, por sinal, e foi até a Terra Prometida. Porque Deus prometeu para Abraão a Terra Prometida. Sim, ok, é isso que nós aprendemos, isso é básico. Isso é acordar. Eu sei que Abraão existiu. Mas agora eu quero mostrar para vocês sobre o olhar, sobre a ótica espiritual, o que é isso. E aí a gente vai despertar. Como é que viveu Abraão? Há 2000 antes de Cristo. Abraão tinha mediunidade? Abraão, qual é a missão do Abraão? Qual é o projeto reencarnatório de Abraão há 2000 antes de Cristo? Abraão morava em Ur. Ur é uma cidade que ficava no sul da Mesopotâmia. Tinha uma cidade que tinha tudo, cidade próspera. E quando naquela época de Abraão, o sistema era politeísta, quer dizer, acreditavam em vários deuses. Vários deuses. Imagine vocês, façam um retorno, faz de conta que nós já estamos vivendo lá naquela época de Abraão. Imagina a gente imaginando vários deuses. Como é que funcionava isso? A quem eu vou me apegar? A quem eu acredito? Quais são as diretrizes? Mas não tinha. Mas Abraão veio e lá em Ur, agora deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui. Lá em Ur, né? Abraão apareceu e quando ele estava caminhando ali naquele deserto, na verdade aqui tudo era deserto, né? Tinha só aquela cidade de Ur. Abraão estava caminhando pelo deserto, diz na Bíblia que Deus apareceu para ele e disse: Abraão, eu vou te levar, pega as tuas coisas, mais ou menos isso, né? E eu vou te mostrar a Terra Prometida. Bom, olha só, a partir daquele momento, Abraão acreditou fielmente. Ele teve não digo uma fé, acreditar naquele que seria o único Deus. Vivendo num sistema politeísta, vários deuses. Cresceu com essa cultura. E quando essa luz apareceu para ele, com certeza era médium, e disse para ele: eu vou te prometer a terra, que eu vou te levar à Terra Prometida. Abraão chega em casa e diz para o pai. O pai disse: tu é louco? Chega para o irmão que fazia em argila os deuses da época e negociava aquilo lá. Quer dizer, ele rompeu barreiras ali, Abraão. E seguiu. E seguiu aquilo que foi dito para ele, sem saber onde era. E aí o pai foi com ele, e eles foram até a cidade de Harã. Isso há 2000 anos antes de Cristo. Eu quero parar há 2000 antes de Cristo. E quando chegou lá em Harã, ele permaneceu em Harã, uma cidade que já ficava no norte da Mesopotâmia. E quando chegou em Harã, ele ficou lá um tempo, o pai já estava bem idoso e com problemas de saúde. Ele esperou o pai desencarnar, passaram alguns anos, e depois que o pai desencarnou, ele continuou o seu caminho. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó, a jornada de Abraão. Tá? Ele começa aqui, aqui não é Ur. Ele atravessa tudo isso, vai até Harã, onde o pai morre, e depois ele segue, por esse período aqui, a Síria, vai até a região aqui do Egito, e retorna a Canaã.
onde foi mostrado para ele que era a terra prometida. Essa é a trajetória de Abraão. Agora imagine vocês a importância disso sob o ponto de vista que nós hoje nós nos guiamos, que é único Deus. Único Deus. Abraão foi a primeira pessoa a dizer que existia o único Deus. Então houve essa necessidade. E ele fez muito bem o seu projeto reencarnatório, trabalhando exatamente sobre isso. Né? E aí, depois de Abraão, passado aproximadamente, estou dando um salto quântico aqui, tá? Depois disso, se vocês assistirem a vida de Abraão ou lerem a respeito, vocês vão ver que não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele nunca desistiu. Nunca. Então, ele faz isso e, passado mais de 800 anos aproximadamente, surge quem? Quem é que vai surgir? Moisés. A história de Moisés também vocês conhecem. Talvez vocês conheçam só aquela parte do rio em que ele foi colocado numa cesta, que aí foi criado lá no meio dos faraós, na cultura faraônica, etc, né? Que depois o Moisés, vendo um hebreu sendo castigado, ele se revoltou com aquilo e acabou cometendo até um crime. Né? Mas dali, aquela história de Moisés, que, a princípio, nós teríamos que saber, ele parte com aquele pessoal, aqueles hebreus que estavam lá como escravos, e ele parte para o deserto. Então eu estou contando para vocês, de uma forma bem sucinta, que é mais ou menos o que a gente conhece. É o que a gente entende disso. Mas temos que entender isso com outro olhar. Tá, tudo bem, Moisés fez esse caminho todo, e Moisés morava, na verdade, em berço esplêndido. Ele morava lá junto com os faraós. Mas não, ele largou tudo também. E continuou a jornada, o projeto reencarnatório de Abraão. Ele deu continuidade. Por quê? 800 anos depois, aí nós poderíamos perguntar, mas 800 não é muito anos, não? Mas para a nossa capacidade evolutiva, é porque tinha que ser. Porque tinha que ser. O entendimento agora da continuidade de Abraão, para quem estava naquele momento lá, vivendo lá, encarnado lá, tinha que ser 800 anos, senão ninguém ia entender. Deus único. Deus único, só existe um Deus. Tudo bem. Criou-se esse corpo diante de um corpo totalmente oposto, que era o politeísmo. Mas a persistência, a determinação, a fé de Abraão, passado esse tempo todo, e o povo voltou para aquela região de Canaã, que era a cidade prometida. Né? E aí o que aconteceu? Surge Moisés, isso tudo que eu estou falando para vocês, ficar no deserto. Fica 40 anos no deserto. E o que é? Aí nós podemos também perguntar, mas 40 anos, alguém já se perguntou, fica 40 anos no deserto? Por que 40 anos? Se podia fazer a mesma caminhada que Abraão fez, ou voltar para outro caminho, mas por que 40 anos? Aí entra o lado do despertar. 40 anos gera uma nova geração, novo entendimento. Aquela cultura engessada de vários deuses, aquela cultura de acreditar no bezerro, acreditar nisso, começa a se dissipar, porque são novas gerações surgindo. E Moisés, naquele trabalho todo, faz um caminho quase que oposto ao de Abraão. Se não, olha só, Moisés estava aqui nessa região do Egito, ele desce aqui, vem aqui está o Monte Sinai. A ideia de Moisés era ir para Midian. Mas não, ele vem aqui e desce, cada número desse aqui é um acontecimento. E ele para aqui no Monte Sinai. E aí nós sabemos de Moisés o quê? Os 10 mandamentos. Assim, rapidamente a gente entende dessa forma. Não nos aprofundando no processo da vida dele, do despertar nosso para aquele exemplo,
Mas sim, não, ele foi lá no Monte Sinai, e aquilo que a gente já conhece. Aí entra para vocês o que é isso? Como é que foi essa história do Monte Sinai? Ele parou ali, se acamparam ali, e ele foi chamado, como a gente sabe, através da intuição, etc e tal. Ele vai para o Monte Sinai e traz o quê? Ele traz o Decálogo, os 10 mandamentos. Nós saímos de uma educação mostrando um Deus único, lá em Abraão, há 2000 anos, para 800 anos depois, vir os 10 mandamentos. Lei moral. Nós saímos do momento de acordar ou dormindo ainda, pela nossa pouca evolução, nossa própria ignorância, em termos de conhecimento, né? Mas nós já tivemos dentro do nosso espírito há 2000 anos um Deus único, nós temos que crer nisso. E aí passou 800 anos, mas em 800 anos, desde Abraão até 800 anos, quantas encarnações nós já poderíamos ter tido? No mínimo umas 10. Né? No mínimo umas 10. Então, são, assim fazendo aqui uma analogia, vamos fazer de conta que foram 10 encarnações? São 10 idas e vindas, encarnando no mesmo ambiente, no mesmo sistema, né? Desenvolvendo o despertar, uns mais, outros menos, uns nenhum. E aí vem os 10 mandamentos. E aí, 800 anos antes de Cristo, antes de Moisés, antes de Abraão, desculpa, surgem os 10 mandamentos. E aí começa uma nova possibilidade de nós acessarmos, ter acesso direto às leis, à lei moral, onde inicia-se um processo de uma evolução. E aí, assim, voltando ao despertar, eu perguntaria para vocês, são 10 mandamentos, nós cumprimos 10 mandamentos? Isso aí, cada um faça a sua reflexão. Tem um ali que eu te garanto que acontece toda hora. Não matarás. Então, é aí que nós estamos vivendo. Então, vejam bem, entre Moisés e os 10 mandamentos, foi mais ou menos aproximadamente 1800 anos depois de Abraão, nós vamos passar aqui 1200 anos depois, vem Jesus. Nós estamos já quase 3.000 anos aproximadamente dos 10 mandamentos. E nós ainda não entendemos os 10 mandamentos. Não compreendemos direito. Ou transgredimos os 10 mandamentos. Mas aí era necessário acordar um pouco mais. Vocês observem que vem um processo evolutivo aí, em termos de despertar, para nós. Aí surge quem? Surge Jesus. Né? Então, se tu for olhar com mais sensibilidade para tudo isso, aí veio ali Isaías, alguns profetas da época, antes de Moisés, veio alguns profetas, também já falando, dando sinais de um processo de melhora nossa. Um alerta, acorda, desperta. Sai do sono. Mas a gente tinha dificuldade. E é normal. Pelo nosso processo evolutivo, é normal. E aí o que aconteceu? O que aconteceu aí? Acontece que, quando Jesus veio, foi delineado um novo momento, um novo marco da nossa vida. O primeiro marco foi acreditar no Deus único, lá com Abraão. O segundo marco, Moisés. Né? Aí a história de Moisés também é muito bonita. Quem não quiser ler o livro, não tem tempo, assista um filme, é bonito. A história é muito bonita. De sofrimento também, mas de determinação. Né? E aí vem Jesus. O que é? Aí é que eu quero mostrar para vocês mais um detalhe importante que nós temos que parar e pensar. Tudo isso vem para a gente poder despertar. Mas quando Jesus vem, antes de Jesus, antes de Moisés, antes de Abraão,
Como é que nós éramos? Totalmente ignorantes. Então, quando tu pegas uma criança, tu está educando uma criança, a criança, muitas vezes, ela pode cometer um ato que pode ser um ato, assim, até grave. Mas a sua pena é abrandada pela pouca compreensão de uma criança. Ela não despertou ainda totalmente. Então, assim fomos nós. Os nossos atos lá para trás, eles foram abrandados pela nossa ignorância. A partir de Moisés, opa, acorda, desperta. Agora começa a ver, a deslumbrar um novo horizonte. Começa a deslumbrar para todos nós um caminho, uma linha, uma bússola, e que a responsabilidade nossa aumenta. Aí, aumenta a responsabilidade porque eu comecei a entender. Mas então eu não quero entender, então tu não evolui. Que a nossa busca é aqui, é a evolução. Mas aí veio e continuou esses anos todos depois, séculos e séculos depois, né? Aí quando vem Jesus, quando Jesus nasce na manjedoura, dá um exemplo bem material aqui, bem físico. Jesus na manjedoura, nasceu de Maria, nós passamos a atingir a maioridade, sob o ponto de vista físico hoje, quando nós atingimos a maioridade, nós somos responsáveis total pelos nossos atos. Né? Tem 18 anos no Brasil, tem 18 anos, atingiu a maioridade, qualquer coisa que cometer, tu pode ser penalizado. Criminalmente ou não, mas tu pode ser, porque já atingiste a maioridade. E quando Jesus veio, nós atingimos a maioridade sob o código da fraternidade e o código do amor. Porque ele veio exatamente para mostrar para todos nós o que se chama amor, o que é fraternidade. E aí nós saímos de lá, de um processo totalmente ignorância, para depois 10 mandamentos, para aí sim vir Jesus. E se vocês pararem para pensar, desde Abraão até Jesus, todos aqueles profetas, o próprio Moisés, etc., eles vieram meio que semear um terreno para que Jesus pudesse vir. Tudo projeto reencarnatório, no qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Muita gente pode dizer assim, mas eu posso ter nascido agora, a primeira encarnação minha foi depois de Jesus. Ninguém sabe. Pode ter sido até muito antes. Até antes de Abraão. Nós não sabemos. Mas nós sentimos. E aí, o que acontece? Lá de Abraão, aí entra um negócio até bacana a gente entender e refletir também. Lá em Abraão teve 2 filhos, né? Foi o Ismael e o Isaac. Um foi filho de uma escrava, né? E o outro foi de Sara. Do Isaac nasceu, o Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve, o Jacó que depois foi chamado de Israel, teve 12 filhos, 12 tribos de Israel. Então você começa a olhar para isso, vai olhando para aí, vai vendo que nasceu Jesus, né? Tu vais observando que essa região até hoje vive em conflito. E se tu olhar para Moisés, o Moisés é filho de Levi, que é filho de Jacó. Então ele vem ser parente, tetraneto, de quem? De Moisés. De Abraão. Então ali são uma comunidade de espíritos que tem reencarnado periodicamente em busca de uma evolução. Então nasce como irmãos, desses 12 irmãos, 12 tribos de Israel. Aí dali vocês sabem a história do irmão chamado José, que era conhecido como José do Egito, né? Que foi levado lá para ficar como escravo, mas ele era um espírito muito, eu não digo muito evoluído, mas um espírito muito atento às coisas, e ele conseguiu sensibilizar o faraó na época. Ele era médium, ele traduzia os sonhos e acertava. Isso deixou o profeta, o faraó, deixou o faraó deslumbrado, e ele foi ser o segundo
a segunda pessoa mais importante no Egito, do reino de Faraó. Então tem tudo isso, uma história maravilhosa para a gente poder entender e refletir sobre isso. Refletir sobre isso. E isso aí vai nos trazer o quê? Despertar. Porque é importantíssimo a gente ler obras de Kardec, importantíssimo ler livros, né? Mas também é importantíssimo nós ler a nossa história, a nossa caminhada. Hoje estamos aqui, trilhando a espiritualidade, com certeza não é por acaso, faz parte de um projeto reencarnatório, né? Mas onde é que eu estou? Será interessante para mim começar das obras básicas de Kardec para cá? Nós não vivemos no passado, mas nós crescemos com o passado, quando a gente desperta. Porque é naqueles exemplos que nós participamos também, possivelmente, onde nós erramos, é que a gente aprende. Hoje, porque hoje nós temos uma percepção melhor. E a espiritualidade abriu um leque de vez para a gente poder entender tudo isso que aconteceu. Ter um outro olhar para isso. E aí, quando a gente passa a ter um outro olhar para isso, nós vamos perceber que todos nós somos iguais em busca do aperfeiçoamento moral. Se eu joguei pedra no passado em alguém, com certeza, se alguém jogar pedra hoje em alguém, eu não vou ter que incriminá-lo ou julgá-lo. E sim, ampará-lo, explicar. Isso chama-se também fraternidade. E isso a espiritualidade nos mostra. A facilidade que nós temos ao acesso a tudo isso e refletir sobre isso. E sair do estágio do sono, não, do acordar sonolento. Nós estamos ainda no estado de sono, diria assim. Mas nós vamos acordar, nós vamos despertar. Com certeza absoluta nós vamos despertar. Queiramos ou não, mas nós vamos acordar, despertar. E a busca nossa é exatamente por despertar através do quê? Dessas reflexões. É buscando nas obras de Kardec, por exemplo, naqueles exemplos que ele fala, que os espíritos da codificação nos trazem, pega esse exemplo do passado que nós participamos, vivenciamos, né? E aí a gente pode ter vindo também, né? Vindo lá para cá, vem até a Inquisição aqui mais próxima, né? Para ver o nosso, o que é que nós estamos fazendo, qual é os meus princípios hoje, o que é que eu sou capaz de fazer. E aí a gente pode voltar à era lá do Egito, nós podemos estar tendo os mesmos sentimentos, os mesmos atos, lá quando os hebreus sofreram. Nós podemos. Porque nós desencarnamos. A matéria acabou, mas o espírito não. Nós continuamos com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. Então é aí que nós temos que trabalhar. Então eu vou encerrar com um convite para vocês, tá? Vamos despertar. É hora, é momento de despertar, é agora. Para que a gente não venha depois olhar para trás e ficar lamentando as oportunidades que nós estamos tendo. Essa oportunidade. Por exemplo, hoje, né, quarta-feira de tarde, vocês estão aqui, estão ouvindo nada mais do que eu pesquisei, estou passando para vocês. E aí a gente cresce com isso. Então, a todos vocês, meu muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído com isso que eu trouxe, com o material que eu trouxe, para que essa semana, eu sempre digo que não, a gente vem, assiste, lê, e a próxima semana tem que ser diferente. Né? Tem que ser diferente. Ao menos despertar um pouco mais. Obrigado, mais uma vez, e até a próxima.